Isso. Vamos ler junto? 1, 2 e... Amém? Como é que tá lá? Tá bem parecer com o céu? Tá igualzinho o céu. Anjo voando. Só não tem ouro, mas o resto, né? Os anjos subindo e descendo, aquela maravilha. Oh, Jesus. Irmãos, de fato, nós estamos trabalhando para passar a eternidade, ou vivermos nesse lugar chamado céu, onde não vai ter dor, onde não vai ter doença, não vai ter nada. Mas fato é que mesmo vivendo essa espera e fazendo de tudo para viver isso que a própria Bíblia diz acerca do céu, relata acerca do céu, nós podemos viver essa experiência de ter o céu dentro da nossa casa, de experimentarmos um pouco daquilo que o céu tem dentro da nossa casa. Então hoje eu quero falar sobre isso, de nós podermos alinhar o nosso pensamento, de nós entendermos que aquilo que tanto nós almejamos para a eternidade, hoje já está disponível. De repente não na mesma proporção, de acordo com o que a Bíblia diz acerca do céu, mas em alguns pontos, alguns aspectos, eu e você podemos já viver o céu dentro da nossa casa, e principalmente relacionado à nossa família. Então, olha que interessante, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Pastor do céu, eu estou acostumando ainda que existe um céu, agora você vem me falar que tem 3? Exatamente, irmãos. Nós temos 3 tipos de céu, 3 realidades diferentes acerca do céu. Preste atenção que eu não estou falando que são 3 dimensões, são 3 realidades acerca do céu. Então, se existe o chamado terceiro céu, significa também que existe o chamado segundo céu e, consequentemente, o primeiro céu. Então, vamos lá, vamos destrinchar acerca de cada céu aqui para nós entendermos. O que seria o primeiro céu? O primeiro céu é exatamente esse que eu e você, a olho nu, nós conseguimos enxergar, que seria aquilo que está acima de nós, incluindo a chamada galáxia. O segundo céu é aonde ocorre as chamadas batalhas espirituais. É o lugar aonde nós acessamos, não a olho nu, mas através das nossas orações, intercessões, clamor. E o terceiro céu que foi citado aqui, é aonde está localizado o chamado trono de Deus. É aonde o nosso Deus está assentado. Então, primeiro céu é o que nós contemplamos com os olhos. Segundo céu é onde nós acessamos através das nossas orações, é onde acontecem as batalhas espirituais. E o terceiro céu é o céu aonde o seu Deus se encontra nesse exato momento, sentado no seu trono. Então, pense no céu, nesses céus não como uma dimensão, mas como um prédio de 3 andares, amém? Amém? O terceiro céu é a chamada cidade de Deus. Olha o que diz Gálatas 4:25. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém de cima, aqui está falando do terceiro céu, é livre, a qual é a nossa mãe. Então, o que nós podemos extrair aqui a respeito desses 3 céus e trazer para uma realidade da nossa casa? O primeiro céu seria a contemplação. É o que nós contemplamos a olho nu. O segundo céu seria onde a batalha ocorre, batalha espiritual. E o terceiro céu
é o lugar do desfrute. Então vou repetir: primeiro céu, contemplação; segundo céu, batalha; e terceiro céu, o lugar onde nós desfrutamos. E desfrutamos de quê? Da presença de Deus. É o lugar onde nós desfrutamos de quem? Do nosso Deus. É o lugar onde nós podemos receber do nosso Deus. Só que, irmãos, existe um problema relacionado aos lares de muitos cristãos hoje. E qual é esse problema? Muitos cristãos apenas acessam o primeiro céu, ficam só na contemplação. Muitos lares cristãos hoje não acessam o segundo céu, que seria o céu onde ocorrem as batalhas, aonde nós deveríamos entrar para o nosso quarto, aonde é o nosso lugar secreto, e o nosso Pai que nos vê em secreto, Ele fala com cada um de nós, e aonde nós deveríamos batalhar acerca da nossa casa, da nossa família, da nossa nação, dos nossos filhos, daquilo que se chama pelo nosso nome, daquilo que nós queremos como vitória, daquilo que nós entendemos que só o sobrenatural pode corresponder ou pode fazer. Só que, embora de repente alguns fiquem só na contemplação, outros de repente conseguem acessar o segundo céu, que é a batalha, não conseguem acessar o último céu, que é o desfrute, que é o lugar do descanso, que é o lugar da presença, que é o lugar aonde Jesus se manifesta. Então, enquanto eu vou falando, vá pensando: a minha casa, qual os céus que eu tenho acessado? Será que eu só estou contemplando? Será que eu só estou no modo observação? Será que eu estou só no modo de olhar e ver as coisas acontecendo? Será que dentro da minha casa eu entendi que eu preciso acessar o segundo céu, e ser alguém que ora, que paga o preço, que põe o joelho no chão, que faz jejum, que faz oração, que acorda pela madrugada, que tem uma vida de oração, que tem um compromisso com Deus de oração, que entende que para mim ganhar, para mim ter resultado nessa terra, eu preciso batalhar lá em cima, que entende, se eu quero ver aquilo materializado, aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que é promessa de Deus acontecendo aqui nessa terra, eu preciso me posicionar, acessar o segundo céu, e ser alguém que ora, que clama, que busca a Deus, que coloca os joelhos no chão, que paga o preço em oração, que não diminui a intensidade na oração. Será que, graças a Deus, por muita misericórdia, a minha casa já está desfrutando da presença de Deus? A minha casa é um lugar que as pessoas, quando acessam a minha casa, elas sentem algo diferente, e esse algo diferente provém da presença de Deus que está lá. Como que está a nossa casa? Reflita, por favor, nessa manhã. Será que eu sou alguém de oração só na igreja? Será que eu sou alguém que paga o preço em oração só no dia do relógio de oração? Será que eu sou alguém que paga o preço em oração só quando há um movimento de oração na igreja? Ou a minha casa se tornou um lugar do clamor do meu coração para com o meu Deus? Contemplação, batalha e desfrute. E deixa eu abrir um parênteses. Se você quer desfrutar, primeiro você precisa passar pelos dois céus. Se você quer chegar no ambiente de desfrutar da presença, venha pela contemplação, encare a batalha de frente e espere a resposta para desfrutar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não dá para pular o processo. Não dá para tentar acessar o desfrute sem passar pela batalha. Estou falando mentira? Não dá para querer desfrutar, irmão, sem antes pagar o preço, sem antes clamar ao Senhor. Então Deus me trouxe aqui para alinhar a nossa casa, para nós entendermos: eu só estou contemplando, eu estou contemplando, mas estou batalhando, ou eu já estou na fase de estar desfrutando? Porque a vontade de Deus não é só se manifestar na igreja. A vontade de Deus é se manifestar dentro da nossa casa. A vontade de Deus é que tenhamos um altar de adoração a Ele dentro da nossa casa. Eu falei aqui na última vez que eu preguei, que eu e a pastora começamos a assistir uma minissérie, e a minissérie brasileira só tinha palavrão. Era um artigo, o resto palavrão.
Eu falei, o quê? Isso não vai entrar dentro da minha casa. Se eu não falo, eu também não posso ouvir. Se eu não libero, eu também não vou dar acesso. Mas foi uma escolha minha, e é uma escolha sua, não deixar com que essas coisas entrem na sua casa. É uma escolha sua, o controle está na sua mão, não está na mão de Satanás. O capeta me induziu a apertar e assistir. Não para com isso, tem nada de capeta não. Foi a sua mãozinha, foi o seu gosto, foi a sua carne, foi o seu desejo que levou você a assistir o que não deveria, a acessar o que não deveria. O Satanás não tem nada a ver com isso. Satanás não tem nem televisão, irmão, na casa dele que está pegando fogo. Consegue compreender? Só que é uma decisão que eu e você precisamos tomar essa manhã. A minha casa vai ser uma casa de guerra, de batalha, mas também vai ser uma casa onde eu vou desfrutar da presença de Deus. Os despojos dessa guerra, eu vou celebrar junto com o meu Deus o resultado, mas eu estou disposto a renunciar ao que for necessário para que a minha casa se torne um pedacinho do céu. Eu estou disposto a abrir mão do que for necessário para que a minha casa se torne um lugar de adoração a Deus, um lugar da presença dEle, onde as pessoas entram, elas possam sentir algo diferente no ambiente. Esse algo diferente não tem a ver comigo, não tem a ver com a pastora, mas tem a ver com Deus o qual nós servimos, tem a ver com a submissão que eu tenho a Ele, tem a ver com a obediência que eu tenho a Ele, tem a ver com a busca que eu tenho a Ele, tem a ver com o amor que eu tenho para com Ele, tem a ver com que eu abro mão para que a minha casa se torne um pedacinho dos céus. Amém? Então, nós precisamos primeiro atrair o céu para a nossa casa, mas nós não podemos perder a essência, que é levar toda a nossa casa para o céu. A questão não é só manifestação dos céus dentro de casa, mas é levar toda a nossa parentela a conhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que pode salvar a vida deles nessa terra. Manifestar o céu compete a cada um de nós, e levar cada um dos nossos a conhecer a Jesus compete ao Espírito Santo de Deus, porque nós não somos o Espírito para convencer, muito menos o diabo para condenar ninguém. Nosso problema, irmãos, é que no meio de nós tem muito crente xiita, muito crente que, em vez de pregar o amor de Cristo, prega a condenação. A pessoa já está condenada por si só se não aceitar Jesus. Então você não precisa apresentar o caminho, porque ela já está indo a passos largos. Você tem que apresentar o amor de Cristo Jesus. É a Jesus que vai impedir ela de ir para o inferno a passos largos. Quantas pessoas, infelizmente, por ser esse crente mais extremista, e já ouvi tantos relatos sobre isso, de pessoas que foram pregar no interior, e o interior é enraizado o catolicismo. Então você vai chegar lá, você vai ver imagem de santo da roda e à direita. Se você não quebrar isso aí, você vai para o inferno. A pessoa tem 70 anos que tem a imagem dela, de repente veio de família, é herança de família, você chega lá e fala isso. A pessoa vai falar, sai daqui, senão eu vou quebrar você. E vou quebrar a estátua aqui na sua cabeça. Não, irmão, falar é do amor, expressar o amor de Jesus. E aí depois a gente vai tratando ponta a ponta, a gente vai identificando, isso aqui de acordo com a palavra está errado, isso aqui, o pecado leva para o inferno, as suas decisões te afastam de Deus. Mas no primeiro momento é abraçar. As pessoas precisam conhecer a Jesus pelo amor. E consequentemente, paralelo ao amor, aí a gente desce a cajadada. Com muito amor, amém? Né, Sidão? Com muito amor, Sidão, com muito amor. O padrão do reino é a cópia. Jesus, ele diz, eu só faço o que vejo o Pai fazendo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então o nosso padrão é copiar os céus, é saber como os céus é regido
e de alguma forma atrair isso para dentro da nossa casa. De alguma forma atrair isso para dentro do nosso casamento, de alguma forma atrair isso para o nosso relacionamento interpessoal, relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com os avós, enfim, quem faz parte do seu ciclo de família. Irmãos, será que muitos dos nossos não converteram por causa do mau testemunho que eu e você temos dado? Será que muitos ainda não foram alcançados por Cristo, porque infelizmente nós damos mau testemunho? Eu lembro o pastor que nós fizemos capelania com ele era lá da Serra, e ele falou que, tanto que a frase dele é muito interessante, ele falou assim: gente, quem ama crente é Jesus, porque só pode, não tem condições. Ele falou que entrava na venda, o cara cobrava, ele falou: até uma ovelha lá da sua igreja está devendo aqui há tantos meses. Entrava no açougue, tem uma ovelha lá da sua igreja, está devendo aqui tem tantos meses. Que testemunho é esse que nós estamos dando? Esse tipo de testemunho traz a pessoa para Cristo ou afasta ela? E os ímpios apontam. Ontem foi aniversário do meu sobrinho, aí foi lá em cima na casa da minha sobrinha lá e tal, e estava rolando essas músicas de funk. E aí uma menininha assim, acho que 9 anos, sei lá, começou a dançar. Aí essa minha sobrinha falou assim: eu vou contar para sua pastora. Dança na quarta-feira no culto e hoje está aqui. Que testemunho é esse? Isso não aproxima ninguém de Jesus, só afasta. Então a gente precisa entender. Eu preciso ser alguém que contempla, eu preciso ser alguém que batalha, e eu preciso ser alguém que desfruta. Então, se o reino de Deus é cópia, nós precisamos ler os céus e trazer essa realidade aqui para a nossa terra. Hebreus 8:5 diz assim, na versão NVI: eles servem num santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Existe um padrão a ser copiado. Existe algo que está disponível para mim, para você, relatado nas Sagradas Escrituras, que nós precisamos atrair dos céus para a terra. Nós precisamos manifestar o que está no céu, aqui na terra. Só que para isso a gente precisa olhar para a pessoa certa, olhar para o lugar certo, olhar para Jesus, olhar para as Escrituras, buscar revelações do alto, ter relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, ser conduzido pela pessoa do Espírito Santo, entender que o Espírito Santo, ele dá a ordem para nós irmos, ele dá a ordem para nós pararmos, ele dá a ordem para nós avançarmos, ele dá ordem para nós retrocedermos, ele dá ordem para nós irmos para a direita, ele dá ordem para nós irmos pela esquerda. Nós precisamos ser amigos do Espírito Santo, se nós quisermos copiar o que está no céu, aqui na terra, porque é o Espírito Santo de Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe mais do que eu e você juntos. O Espírito Santo sabe de tudo. O Espírito revela Cristo. Se nós fôssemos colocar o nome no ministério do Espírito Santo, seria ministério apontando para Jesus. Se eu e você temos o desejo de parecer com Jesus, nós precisamos ter comunicação com a pessoa do Espírito Santo. Porque é Ele que revela Jesus, é Ele que nos mostra Jesus. Ele que fala assim: Jesus era assim, então seja assim também. Irmãos, existe um padrão disponível para nós, que precisa ser copiado por nós, que não mudou, nem vai mudar, vai continuar sendo assim até que Jesus volte. O padrão do céu, segundo a palavra de Deus: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Tenhamos cuidado de copiar tudo na mesma profundidade, na mesma largura, de acordo com o que diz as Sagradas Escrituras, para que a nossa casa se torne um pedacinho do céu. Quantas pessoas não têm paz em chegar em casa? Quantas pessoas preferem ficar na rua do que ficar no próprio lar? Quantas pessoas preferem estar em qualquer outro lugar, menos na casa dele, porque não é um pedacinho do céu, é um inferno.
É o Satanás que mora lá. É o capeta, é o inferno. Mas nós precisamos usar a nossa autoridade. A autoridade otorgada pelo Espírito Santo que nos foi nos dada. Aonde eu chegar, a glória de Deus chega. Aonde eu chego, a presença chega. Aonde eu chego, Jesus chega. As trevas têm que bater em retirada. A enfermidade tem que bater em retirada. Tudo aquilo que não provém do Senhor tem que bater em retirada. Porque o servo chegou, o ungido chegou, alguém cheio do Espírito Santo chegou. Usa a autoridade que Deus te deu, irmão. Usa ela. Aqui não, lapeta, sai para lá. Volta para o inferno. Volta para as profundezas, capeta. Tem alguém aqui que é obediente a Deus, que é cheio do Espírito Santo, que tem visão aberta, que tem audição aberta, que enxerga nas curvas da casa, que enxerga onde está escondido o demônio, que entende que aquilo que foi lhe entregue não é de Deus. Foi um portal aberto na sua casa. Avalie o que você tem assistido. Portais abertos dentro de casa por nós mesmos, por desobediência, por agradar a carne. Aquilo que nós temos ouvido, quais são os sons que tocam na sua casa, quais são as músicas que entram lá. Toda música é um culto. Toda música é um culto. Não dá. Crente assistindo Shakira, não dá. Portais sendo abertos dentro de casa. Crente assistindo Madonna. Ah, porque eu amava Madonna quando eu era do mundo. Você era do mundo, agora você é de Jesus. Não dá. Ai, é Big Brother Brasil. Ah, vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Vai ler a palavra de Deus. Vai ler Bíblia. Vai gastar tempo com as coisas de Deus. Não dá. Não adianta. A gente tem que vigiar quais são os acessos, quais são os portais, o que eu tenho assistido, o que eu tenho acessado, o que tem ouvido, o que a minha casa é um lugar de adoração a Deus. A minha casa é um lugar de ouvir louvores. A minha casa é um lugar de compartilhar a palavra. A minha casa é um lugar de adoração a Deus. Não dá para servir a Deus e a outros senhores. Agora temos 3 realidades, vamos trabalhar a presença. 2 Samuel 6,10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Getel. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Getel, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria, fiz subir a arca da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Quero destacar acerca da Arca da Aliança, no Velho Testamento, que carregava e manifestava a presença de Deus. A arca também era conhecida como a Arca do Testemunho, e também era conhecida como a Arca do Concerto. E aí, essa arca, ela não só simbolizava a presença, mas manifestava a presença. E no original é Aron Bebe Berit, a caixa ou a arca que contém a aliança. Então, vamos rapidamente aqui destacar o conteúdo dessa caixa. Por exemplo, dentro dessa caixa você encontrava o chamado maná. O que era o maná? Maná era o sustento que
aqueles que foram libertos do Egito, rumo a Canaã, recebiam da parte de Deus. Era o alimento que sustentava o povo de Deus nessa jornada até chegar à chamada terra prometida. Era a provisão, era o que mantinha eles de pé, era que matava a fome do povo. Então nós precisamos entender que quando nós estamos em uma aliança com Deus, nós somos 100% dependentes deste maná. Para quem tem uma aliança com Jesus, depende 100% do sustento e da provisão que vem da parte de Deus. O segundo aqui é a vara de Arão. E a vara de Arão, isso tudo dentro da caixa, tá? Dentro da arca. A vara de Arão que floresceu ali representava a escolha divina para essa nação. Isso representa que nós só podemos agir quando há uma aprovação de Deus sobre o caminho que devemos escolher. Então o sucesso e prosperidade vai ser absoluta. Irmãos, hoje uma das questões assim, que nós mais temos, quando eu falo nós, estou falando de nós cristãos, é de ouvir a voz de Deus no sentido de saber se nós estamos no caminho certo ou se esse é o caminho que eu devo tomar. Hoje existe essa dificuldade. A gente precisa tanto de um norte, mas temos a dificuldade em ouvir a voz de Deus. Ou é só eu que passo por isso aqui? Ou só eu que tenho, às vezes, essa dificuldade de discernir se é Deus que está falando, se é minha carne que está falando, se é o diabo que está falando? De ter essa convicção que não, esse direcionamento, sem dúvida nenhuma, é o próprio Deus falando ao meu espírito. Então, a gente precisa entender que nós sempre nos encontramos nessa encruzilhada de saber se é Deus ou não. Então, essa vara de Arão, ela vai representar essa autonomia e essa autoridade de Deus, a escolha divina sobre a nossa vida. Lá também você encontraria as chamadas tábuas da lei, que contém o que? Os códigos do reino. Tudo o que você quer saber para alinhar os céus e ser próspero, bem sucedido nessa terra, está nos códigos do reino. E são todos contidos nas Sagradas Escrituras, irmãos. E por cima vinha o caparote, que também era conhecida como propiciatório, que significa cobrir, encobrir. Mas cobrir o quê? A glória de Deus e a presença de Deus. Então, irmãos, resumindo, se eu e você desejamos ter os céus na nossa terra, ou na nossa casa, ou a nossa casa sermos um pedacinho dos céus, nós precisamos honrar essa aliança feita com Cristo, crendo que Ele vai suprir o maná, tá? Ele vai suprir as nossas necessidades, crendo que Ele sabe de todas as coisas e pode nos orientar, mesmo se ainda nós não conseguimos discernir a voz de Deus, e também sabendo que o que rege a nossa casa é as Sagradas Escrituras, é o que está escrito na palavra, é o que Jesus, é o que Deus deixou para nós, como aquilo que nos alimenta, aquilo que nos poda, aquilo que nos faz parecer cada vez mais com Cristo. Então nós precisamos atrair essa presença para a nossa casa, honrar essa aliança que nós fizemos com Deus. Precisamos acessar esses códigos inclusos na palavra de Deus, fazendo com que a glória de Deus se manifeste de uma forma bem simplória aqui, irmãos. O que seria céus e inferno? Inferno é a ausência total de Deus, e céus é a manifestação da presença de Deus. A presença de Deus nessa igreja, ela é palpável? Palpável, sim ou não? A gente consegue sentir a presença de Deus aqui, por várias vezes relatados por muitos irmãos, que quando entraram aqui sentiram algo diferente, e esse algo diferente era a presença de Deus sendo manifesta. Agora, eu te pergunto, a presença de Deus aqui é manifesta porque nós temos símbolos cristãos aqui? Ou, de repente, porque aquela linda frase ali, uma igreja segundo o coração de Deus? Ah, não deve ser porque a gente tem uma pomba descendo ali, né? Então,
Por isso que o Cristo se manifesta, porque nós temos símbolos que mostram qual é a fé que nós temos. É por conta disso, irmãos? É por causa de símbolos? Não. Por que a presença dele aqui é manifesta? Porque aqui há desejo por ele. Porque aqui há fome por ele. Porque aqui há sede por ele. Porque aqui ele é honrado por cada um de nós. Porque aqui ele é desejado por cada um de nós. Porque aqui Cristo é estudado através das Sagradas Escrituras por cada um de nós. Porque aqui nós entronizamos Jesus. Porque aqui nós declaramos que Ele é o Senhor desta casa, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o pastor da sua vida. É porque aqui o Espírito Santo, Ele é buscado, Ele é desejado, Ele é honrado. Nós queremos a presença do Espírito. É por isso que Deus se manifesta aqui neste lugar. Não são por causa de símbolos que apontam para a nossa fé. E dessa mesma forma, irmãos, não adianta você ter uma Bíblia aberta na sua casa no Salmo 91 ou 23. Não adianta você só colocar louvor. Não adianta só você falar um vocabulário gospel. Não adianta, irmão, se Deus não for honrado, se Deus não for entronizado, se Deus não for estudado, se Deus não for desejado, se você não tiver sede por Deus na sua casa, se Deus não for o único suficiente salvador da sua vida, se Deus não for o único Deus que você ama acima de todas as coisas, não adianta, porque não são símbolos que atraem a presença. É a fome que eu tenho que atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Mas a Bíblia não diz que ele se manifesta em todo lugar. Ele só se manifesta onde tem sedentos por ele. Aonde ele é desejado. Filipenses capítulo 3, versículo 10. A palavra conhecer, ela tem vários sentidos e alguns derivados. Mas preste atenção. Eu quero destacar esses aqui. Conhecer, em Filipenses 3,10, traz a ideia de observar com atenção. Vou repetir. Observar com atenção. Conhecer de forma de experimentar. Outro, esse experimentar, ele pode acontecer de uma forma de investigação completa, examinar e analisar. Então, vou repetir. A palavra conhecer, em Filipenses 3,10, ela traz a ideia de observar com atenção e conhecer de forma experimental. Seja ela por investigação por completo, examinar e analisar. Irmãos, Jesus ama voltar em lugares onde ele é honrado. Me prova, pastor. Marta e Maria. Você acha que Jesus não era honrado na casa delas, não? Ao ponto que quando Jesus volta e o irmão está morto, a Bíblia diz que Jesus chorou. Você acha que Jesus não era amado naquele lugar, não? Você acha que quando Jesus chegava, eles faziam de tudo para Jesus sentir bem naquele lugar, não? Você acha que Jesus não tinha prazer, amor de voltar naquela casa porque ele era honrado, ele era desejado, a presença dele era desejada? Irmão, se eu e você fizermos isso na nossa casa, Jesus vai ter prazer de voltar na nossa casa sempre. Sempre que nós o chamarmos, sempre que nós o convidarmos, sempre que nós precisarmos, Jesus vai ter prazer, porque nós construímos um lugar para ele. O nosso problema, irmãos, é que a gente não se prepara para ver Cristo manifestando. A gente se prepara para tudo, mas a gente não se prepara para ver Cristo se manifestando. Deus me trouxe aqui para te dizer, o desejo de Deus é que a sua casa reflita os céus. É que a sua casa aqui na terra seja um pedacinho do que é no céu. A minha, a sua casa, expressarmos os céus. Um lugar de batalha, um lugar de contemplação, mas um lugar também de desfrute. Posso ouvir um amém? Agora, eu te faço uma pergunta.
Se na sua casa e na minha casa, as palavras que saem da minha boca e da sua boca são palavras de maldição, xingamento, os meninos excomungados, os meninos que parece que a junção entre eu e minha esposa não deu certo, nasceu isso. O marido que é um capeta, ou esposa rixosa, miserável. Se isso é liberado dentro da nossa casa por mim e pela sua boca, a pergunta é: quem está reinando lá? Jesus não é. Eu sei, irmão, que tem marido que é difícil. Conversa com a minha esposa. Melhor do que falar dos outros é falar de nós mesmos. Por outro lado, eu sei que também tem esposa. Você fica assim: nossa, se for para passar a eternidade com ela, eu prefiro ir para o inferno. Eu sei que tem, calma. Não olha para o lado, misericórdia. Não olha para o lado, não, para você não denunciar. Eu sei que tem, eu prefiro ir para o inferno. Eu sei, irmão, são pessoas diferentes, cultura diferente, foram criadas diferentes, pensam diferentes. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui, se eu pensar diferente. Sabe o que eu tenho percebido nos últimos anos? Sabe por que muitos de nós não conseguimos viver uma plenitude no que diz respeito a uma irmandade? É porque eu tenho percebido que no nosso meio, os cristãos estão mais afim de ter razão do que propriamente o que a Bíblia diz. Em muitos atendimentos, o atendimento não acaba do jeito que deveria acabar, porque alguém, uma das partes, quer ter a palavra final. Vigia. Vigia que não é como você pensa, é o que a Bíblia esclarece. Então eu tenho percebido isso, eu quero ter razão. E muitas vezes, no que você quer ter razão, a Bíblia está condenando a sua atitude. Ou seja, a sua, ou seja, da parte que faz parte aí do contexto. Fecha parênteses. Então, irmãos, vamos vigiar. Morte e vida estão no poder da palavra. Eu sei que às vezes a sua casa não é um pedacinho do céu, mas qual que é o meu e o seu trabalho? Vamos profetizar segundo a palavra de Deus. Jesus, o negócio aqui em casa não está bom não, Jesus. Você não está vendo a brigada com a minha esposa? Você não está vendo aqui, Jesus, a paz que excede todo entendimento tem que vir para cá. Senão daqui a pouco eu vou perder o meu réu primário. Me ajuda. Vou perder meu réu primário. Se eu não entrar aqui, eu vou perder meu réu primário. Eu estou te avisando. Seja franco com Jesus. Esses dias uma irmã mandou um áudio para a pastora que eu achei sensacional. Sensacional. Sensacional o áudio dela. Que ela falou assim: pastor, eu preciso abrir o meu coração para a senhora. Está acontecendo isso na minha família. Mas primeira coisa, tem que ser sincero para a senhora. A minha vontade é de ir lá e bater na cara dela. A minha vontade é de ir lá e acabar com a raça dessa pessoa. Então eu estou sendo sincero, essa é a minha vontade. Mas a Bíblia diz que eu tenho que amar. Eu estou falando isso, você está rindo, mas sabe o que está faltando em nós? Essa sinceridade. De sermos francos uns com os outros, de revelar aquilo que está no meu coração, principalmente, seja para nós pastores ou o seu líder de célula. Você nessa, irmão, nós não somos santão assim não. Nós somos pecador, nós somos falha. A gente precisa abrir o coração, a gente precisa revelar o que está dentro. Falar. E eu e a pastora, nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para um auxílio, para ajudar você. Essa caixa ficou boa, que me deixou até maior. Aí, ó, você pensa, hein? Sandeiro branco, placa PRV 1147. Que? PYV está sendo rebocado. Não, é para acelerar o processo. Tem gente que fica assim, show, tem gente que será que é o meu carro, Jesus? Está pensando ainda, não, deve ser o seu. É PVY Sandeiro branco. PYV Sandeiro branco 1147. Então é da academia. Até perdi. Do que eu estava falando aqui, Jesus? Do que eu estava falando aqui? De sermos transparentes, de abrir o coração. Eu já até contei um episódio do pastor
Josué Gonçalves, que ele foi num gabinete, ser aconselhado por um outro pastor, e aí o pastor estava lá dentro com a sua secretária. Quando a secretária saiu, antes deles conversarem, esse pastor chegou para o Josué Gonçalves e falou assim: você podia orar por mim? Ele falou: o que aconteceu, varão? Então, eu olhei para a minha secretária e desejei ela. Então ora pela minha vida. Olha que transparência, irmãos. E nós estamos falando de pastores. A gente precisa ser transparente. Então eu achei sensacional, porque a primeira coisa que ela falou foi: eu estou sentindo isso, eu quero fazer isso, mas eu não posso. Por que eu não posso fazer? Esse episódio é engraçado. O cara tinha acabado de converter, a gente tinha uma célula lá na Matriz. Aí a gente tem na célula, conversando e tal, porque tempo de descontração, ele: eu preciso contar um negócio, preciso revelar um trem aqui. Gente, o cara roubou meu carro esses dias, só que o meu carro tinha mata-motor. E aí ele desceu, não conseguiu pegar o carro, bateu com o carro no poste. O cara é recém-convertido, tá, irmãos? Bateu com o carro no poste. Ah, mas eu desci. E eu dava um soco nele, pedia perdão a Deus. Deus, Senhor, me perdoa. Deus, Senhor, me perdoa, mas esse cara tem que apanhar. Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida, mas tem que apanhar esse miserável. Eu falei: irmão. Falei: amém, irmão, mas não pode ser assim. Mas a gente entende, é um neófito ainda, recém-convertido, Deus deve estar trabalhando. Mas cada soco ele pedia perdão. Mas seja franco, abra o seu coração, vamos ser sinceros. Não vamos colocar uma máscara. Deus não condena você ser humano, Deus condena você querer ser Deus. O pecado de Lúcifer foi querer ser Deus. Deus não tem problema nenhum em você ser humano, ser transparente com Ele. O problema é você querer ser Deus. Aí não. E não cai nessa de chegar, igual o pastor Luiz Hermínio diz, no seu lugar secreto, entoar sua voz: meu Deus e meu Pai, Senhor excelso. Aí deu: filho, baixa a bola que eu te conheço. Não vem com essa aqui, para eu te conheço, filho. Para com isso. Não, vamos tratar aqui na real. Vamos tratar os pecados primeiro? Não, baixa a bola. Amém, irmãos? Ai. Deixa eu só abrir um parênteses. Você pode estar insatisfeito com a sua família, mas não reclame da família que Deus te colocou. Porque tem muita gente que queria ter uma família e não tem. Não reclame dos filhos que Deus te deu. Porque tem muita gente hoje, tem muita mulher hoje que não consegue engravidar e queria ter um filho, queria ser mãe. Não reclame. Mas mude a história da sua família a partir da perspectiva da palavra. Seja ousado, libere palavras, ore como ninguém nunca orou, clame como ninguém nunca clamou. Ainda que você não veja com seus próprios olhos, mas creia que a semente está sendo lançada. Irmãos, de repente eu e você somos resultados da oração de alguém da nossa família fez há 10, 15, 20, 30 anos atrás. De repente já se foi, mas hoje nós estamos aqui porque ela pagou o preço. Porque ela clamou, porque ela de madrugada levantou e falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aceito que a minha geração se perca sem conhecer Jesus. Eu não aceito, ainda que seja no último fôlego de vida, ainda que seja no último 45 segundos do tempo, vai ser alcançado por Cristo, vai confessar Jesus. De repente nós só estamos aqui porque alguém da nossa casa 10, 15, 20, 30 anos atrás pagou o preço em oração, e agora o bastão está na sua mão. Agora Deus confiou isso a mim e a você. Eu amo Deus, eu amo a palavra por causa disso. Ele é um Deus geracional. Ele começa em mim e vai continuar nas minhas filhas. Ele começa em você e vai continuar nas suas filhas, na sua parentela. Deus não cessa. Deus não cessa o ciclo, Deus não interrompe o ciclo. Ele dá continuidade. Mas nós precisamos atrair os céus para a nossa casa. A sua insatisfação, irmãos, pode ser usada como forma positiva. Ela pode impulsionar você a tirar da sua zona de conforto e colocar você na sua zona de confronto. O primeiro passo para uma mudança é estar insatisfeito com a vida que você vem levando. Elementos dentro de casa não quer dizer que essa casa é de Jesus. Não é crucial para dizer que a nossa casa é um pedacinho do céu. O que define
se a nossa casa é um pedacinho do céu, não é o quanto de elementos apontam para a nossa fé, mas é o quanto Deus é reverenciado na nossa casa. Estou caminhando para o final. 2 Samuel 6:1. Tomou Davi, preste atenção, tem um princípio aqui interessante. 2 Samuel 6:1. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. Dispôs-se e com o povo, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outreiro, e Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiaram o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outreiro, e a Aio, e adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nagom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Aí 2 Samuel 6:13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Irmãos, existia uma forma de carregar a arca. A forma havia argolas, e essas argolas, passavam-se nelas uma madeira de acácia banhada a ouro, e as pessoas tinham que levar nos lombos ou no ombro. Amém? Só que nós lemos em 2 Samuel que eles carregaram de uma forma errada, em cima de um carro novo que era puxado por bois. Em um determinado momento, a arca ia desequilibrando de cima do carro. Uzá então toca a mão. E o texto vai dizer: bolo da Janete, fatia R$10. E o texto vai dizer que ao tocar, a ira de Deus se acende, então mata Uzá, porque estava sendo carregado de uma forma que Deus não tinha ordenado para ser carregado. Embora o que eles estavam fazendo de todo o coração. Então, preste atenção que tem um princípio aqui. Muitas vezes queremos carregar a presença de Deus com algo que o próprio Deus está mandando sacrificar. Eu vou repetir. Muitas vezes nós estamos carregando a presença de Deus com algo que Deus já mandou sacrificar. Porque como lemos em 2 Samuel capítulo 6, versículo 13, o boi que antes era usado para levar a arca, agora serviu de sacrifício. A cada 6 passos sacrificava um animal. Será que eu e você não estamos tentando carregar a presença de Deus com algo que Deus já mandou nós sacrificarmos? Ou abrirmos mão, ou deixarmos de lado, ou que não mais faz parte da nossa história, que não mais faz parte da nossa jornada? Ainda que da nossa parte há uma boa intencionalidade em fazer, mas Deus já deu uma ordem: ei, essa amizade aqui já não dá mais para caminhar com você. Ei, isso que você está assistindo já não dá mais para caminhar com você. Ei, as rodas de conversa que você está participando já não dá mais para caminhar com você. Só estou conjecturando e você pensa: será que eu estou tentando carregar a presença de Deus com alguma coisa que Deus já me pediu para sacrificar? O ministério de louvor pode subir. E eu finalizo aqui com uma frase de Max Lucado: podemos falar de um lugar aonde não há lágrimas, aonde não há morte, aonde não há medo, aonde não há noite, mas esses são apenas os benefícios do céu, porque a beleza do céu é ver Deus.
Vou repetir. Max Lucado. Podemos falar de um lugar onde não há lágrimas, morte, medo ou noite, mas esses são apenas benefícios do céu. A beleza do céu é ver Deus. Agora, fica bem nítido para mim e para você, irmãos, porque que grandes homens, mulheres de Deus, tiveram tanta coragem de largar tudo, porque eles tiveram essa visão de um lugar que, se comparado às coisas deste mundo, tudo perde o valor. Que o Senhor abra os nossos olhos essa manhã para ver o que eles viram, que vai nos levar a entender que aquilo que nós vimos é muito maior daquilo que nós temos aqui nessa terra. E que quando nós vermos isso, todo o restante na nossa vida vai perder o valor. Posso ouvir um amém? Coloque-se de pé. Só de papel aqui hoje. Irmãos, como é que está o nosso lar? Como é que está a nossa casa? A nossa casa é apenas um lugar de contemplação e de às vezes só ver o que acontece na casa do outro. Quer ver? Vou melhorar a pergunta. Qual foi a última vez que nós testemunhamos um milagre? Algo sobrenatural da parte de Deus. Será que eu e você não estamos vivendo contando apenas milagres dos outros? Será que a nossa casa, ela se tornou um lugar ou um campo de batalha mesmo, espiritualmente falando? Estou falando de brigar com o marido, brigar com a esposa, com os filhos, não, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Eu estou falando de nós brigarmos nas regiões celestiais através das nossas orações. Será que a nossa casa já se tornou um lugar da contemplação, da batalha ou do desfrute? Pastor, minha casa, meu Deus, se eu contar como é, irmão, Deus não precisa de diagnóstico, isso aí Ele mesmo está vendo. Deus precisa de um posicionamento meu e seu, de batalharmos em oração contra isso. Diagnóstico Deus já sabe. Mas o que Ele está esperando é você abrir a sua boca, como um homem e mulher de Deus, com autoridade no mundo espiritual que você tem, para guerrear e mudar a história da sua casa. É você ser um intercessor, se colocar na brecha, um atalaia. A palavra intercessor, já falei várias vezes, está entre duas seções, entre os céus e a terra, brigando por algo ou alguém. Está na hora de eu e você sairmos dessa passividade, irmãos. Até quando nós vamos ver os casamentos dentro da nossa família se desfazendo? Até quando nós vamos ver os nossos parentes envolvidos com droga, envolvidos na prostituição, envolvidos com jogatina? Até quando nós vamos assistir, vamos ficar passivos a isso? Está na hora de nós nos levantarmos. Não é porque as minhas filhas crescem ouvindo louvor, ouvindo o pai pregar, que elas estão salvas de serem corrompidas. Infelizmente não. Ah não, filha de pastor, pastorzinho é. Não, não é não, irmãos. Se eu não pagar o preço em oração, se eu não for, não, vamos ser exagerados igual Jó. Consegue compreender? Mas nós precisamos nos posicionar. Chega de passividade da nossa parte. E não só passividade, chega de terceirizar o que é responsabilidade sua. Eu não vou terceirizar para o pastor essa oração da minha casa. Não, Nidão. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu te ajudo em oração. Eu estou aqui para te fortalecer em oração. Deus dá estratégia. Deus ajuda a ser constante na oração. Deus ajuda a pagar o preço. Mas preste atenção. Quem tem que colocar a cara no pó e ralar o joelhinho no chão é Vossa Senhoria. Nós estamos aqui como igreja para te ajudar.
da nossa casa se deteriorando e a gente não faz nada. O que a gente busca é ir para frente da televisão, assistir uma série. Chega, irmãos. Em nome de Jesus, vamos atrair os céus para dentro da nossa casa. Vamos manifestar a glória de Deus dentro da nossa casa. Vamos preparar um lugar para onde Jesus, Ele sinta prazer de voltar. Jesus sinta prazer de retornar. Jesus sinta prazer de estar. Vamos fechar as portas. Televisão, dependendo do que você está vendo, são portais abertos. Músicas que nós escutamos, se não forem músicas que glorificam a Deus, são portais que estão sendo abertos. Toda música é um culto, guarde isso. Toda música é um culto